Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos ao nosso 59º capítulo das Lições Fraternais com o livro O Espírito da Verdade, capítulo 59, Renúncia. O que será que esse título vai nos propor de reflexão hoje, hein? Vamos à leitura. Renúncia. Se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Se teus filhos permanecem distantes do Evangelho, renuncia ao contentamento de sentir-lhes o coração com teu coração na senda redentora e ajuda teus filhos. Se teus amigos não conseguem ainda perceber o amor de Jesus, renuncia à aventura de guardá-los no calor de tua alma ante o sol da verdade e ajuda teus amigos. Renúncia com Jesus não quer dizer deserção, expressa devotamento maior. Nele mesmo, o Senhor, vamos encontrar o sublime exemplo. Esquecido de muitos e por muitos relegado às agonias da negação, nem por isso se afastou dos companheiros que lhe deram as angústias do amor não amado. Ressurgindo da cruz, ele, que atravessara sozinho os pesadelos da ingratidão e as torturas da morte, volta ao convívio deles e lhes diz confiante: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Emmanuel. Renúncia. Capítulo 59, faz menção ao Evangelho no capítulo 23, estranha moral. Item 5, abandonar pai, mãe e filhos. Bom, para a gente começar a conversar, a gente tem que primeiro dar uma explicadinha sobre a estranha moral, que é esse capítulo 23 do Evangelho. Por quê? O tema também, ele vai falar de renúncia, e renúncia, num primeiro momento, vai nos dar a interpretação do quê? Né? Abrir mão, deixar. O que é a palavra renunciar? O que significa renunciar? É negar ou recusar alguma coisa. Então, aí você poderia então entender que tudo que nós lemos até agora seria o quê? Recusar, negar aquilo ali que foi dito. Mas vamos fazer a interpretação sob a luz do Evangelho. O que Jesus veio dizer? É nesse capítulo 23 da estranha moral que ele veio colocar muitas coisas, que ele disse entre elas que ele era a espada. Como assim a espada? Como que Jesus foi a espada? Porque exatamente isso. A espada que divide, a espada que corta o homem velho do homem novo. E não estou me referindo à idade, estou me referindo à moralidade, ao comportamento moral do homem velho que tinha pouca moralidade. Eu, o homem velho. Eu, o homem velho que tinha pouca moralidade no sentido do Evangelho do Cristo. E agora eu tenho a condição de conhecer o Evangelho de Cristo e me tornar o novo homem. O homem com moralidade. De fazer as coisas simples, como Jesus nos ensinou. Não faça para o outro o que não queres para você. Simples. Você não quer isso para você, mas muitas vezes eu faço aquilo para os outros. Simples assim. Então essa estranha moral veio nesse sentido. Estranha moral para nós, porque o Cristo, como sempre, está nos ensinando. O item 5, abandonar pai, mães e filhos, que está englobado no tema, renúncia, o que ele quer dizer? Quer ver um exemplo fácil? Vamos pegar os discípulos. Os 12 discípulos de Jesus. Jesus pegou cada um de que forma? Selecionando o currículo? Não. Jesus pegou naqueles homens aleatoriamente e chamou cada um deles para quê? Sigam-me. E o que fizeram aqueles homens? Passaram a segui-lo. Eles deixaram a família deles para trás? Eles deixaram.
mas não abandonaram a família, não no sentido de abandonar. Eles seguiram Cristo no propósito que o Cristo tinha. Eles seguiram Cristo no propósito do ensinamento que o Cristo tinha. Era isso, é isso que ele está falando. E é assim que a gente vai entender esse capítulo, estranha moral, abandonar pai e mãe, e aqui nesse texto dessa noite, é com esse sentido. Não está dizendo para você abandonar o seu pai e sua mãe se eles não comungam com você da mesma religião, do espiritismo, do entendimento acerca da palavra do Cristo que você tem. Ele está falando o quê? Ajuda aos teus pais. E não os abandone. Da melhor forma possível, da melhor maneira amorosa possível, informá-los, conversá-los, mas sem impor, porque foi assim que Cristo fez. E quem sou eu para impor alguma coisa se eu posso ser um discípulo do Cristo? Se eu posso ser um que vou evangelizar, que vou levar a palavra do Cristo adiante, por que eu vou impor se nem o Cristo impôs? É o ensinamento, é mostrando, é conversando, é dialogando, tudo na paz do Cristo também. Esse é o sentido que ele vem falar de renúncia. Mas renúncia o quê? Veja que o próprio Emmanuel explica aqui no texto que a renúncia aqui não quer dizer deserção. Renuncia se aquilo não faz sentido para você. Renuncia que ainda sejam seus pais e sua mãe, mas aquilo não faz sentido, aquele entendimento religioso que eles têm, e você tem um entendimento religioso diferente dentro da moralidade do Cristo, mas nem por isso você deve abandoná-los. Da mesma forma com seus amigos. Se eles ainda não perceberam as dádivas, os ensinamentos do Cristo, não os abandone. Ajude os seus amigos. É isso a lição que ele vem nos ensinar. Se os nossos filhos, como ele diz aqui, permanecem distantes do Evangelho, não se revolte contra eles, não se oponha contra eles, não lute contra eles. Ajude eles a entender. Qual é a palavra mais usada também no Evangelho? Usada no sentido da interpretação, que lendo cada texto a gente vai percebendo isso. Compreensão. É isso que Jesus vem nos dizendo sempre. Já falei em algumas lições passadas, aí retorno, porque tem, como eu disse, tem lições que parecem que são totalmente distintas pelo tema, ou pelo tema do Evangelho, ou pelo próprio título, mas no teor elas vão se esbarrando, elas vão se linkando, elas vão se conectando. O aprendizado é um só. O amor, como costumo dizer, é a árvore frondosa que o Cristo nos mostrou e nos ensinou. E é dali que vai saindo todas as suas virtudes que ele nos capacitou, que ele mostra que nós temos, mas que a gente não exerce. Essa é a realidade. A gente não exerce. Então eu preciso ter tolerância, eu preciso ter paciência, eu preciso dessa renúncia, que não significa, na linguagem do Cristo, a deserção. Não significa o abandono do pai e mãe só porque eles pensam diferente de mim. Significa a compreensão. Está vendo como a estranha moral que traz o Evangelho do Cristo não é tão estranha assim? Ele propôs o quê? A reflexão. Por isso veio chamar de estranha moral. Porque num primeiro momento, numa primeira leitura, aquilo pode me causar um espanto. Abandonar pai e mãe? Mas não foi ele que reafirmou tudo aquilo que Deus, nos 10 mandamentos, disse? Não, honrarás pai e mãe. No Evangelho tem um tema, honrarás pai e mãe. E como que eu vou agora renunciar ao meu pai e à minha mãe? Não. Interprete o teor que ele quer dizer. Vamos interpretar o conteúdo da mensagem. O mais fundo possível que ele quer nos atingir, da melhor maneira possível. E é isso. Não renuncie, não abandone teu pai e tua mãe. Ajude-os. É lógico que se eu seguir essa moralidade do Cristo, se eu tiver essa consciência tranquila, não tenho que hesitar. E eu seguindo essa moralidade do Cristo, eu seguindo esse exemplo, essas parábolas que Jesus ensinou, não tem por que eu temer de caminho errado. E ainda que possam me acusar
que eu esteja falando bobagem, que eu esteja falando coisa que não faz sentido. É o tempo de interpretação e compreensão de cada um, que eu também devo tolerar, porque na verdade estamos aqui para nos ajudar. E nos ajudamos através do Evangelho do Cristo. Não só falando o que Jesus nos ensinou, mas praticando, fazendo o que Ele sempre nos ensinou. Faça a leitura com bastante carinho sobre renúncia, leia a estranha moral no Evangelho, faça sua reflexão acerca disso. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo programa. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.